Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Momento de fé, de reflexão, de introspecção, de deixarmos Deus nos falar. Deus nos fala. É o momento em que saímos da corrida diária desse mundo violento, desse mundo de pandemia, de moléstia, e vamos entrar no mundo espiritual. Liturgia da Palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. 16 de abril de 2020, quinta-feira, 8ª da Páscoa. A cor dos paramentos litúrgicos é branca e no rito da celebração temos o Glória, Prefácio da Páscoa 1, ofício próprio. Antífona da entrada. Senhor, todos louvavam unânimes a vossa mão vitoriosa, pois a vossa sabedoria abriu os lábios dos mudos e tornou eloquente a língua das crianças. Aleluia! Sabedoria, capítulo 10, versículo 20. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos no louvor do vosso nome, concedei aos que nasceram nas águas do batismo ter no coração a mesma fé e na vida a mesma caridade, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo, assombrado, foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de vossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim, podereis alcançar o tempo de repouso que vem do Senhor, e ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor,
Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 8º, versículos 2a, 5º, 6º ao 7º, 8º ao 9º, refrão 2º a B. Ó Senhor Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Repitamos, ó Senhor Deus, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Então vamos repetir, ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem? Para ele assim, para dele assim, vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. Ó Senhor nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Repitamos, ó Senhor, nosso Deus, como é grande o vosso nome por todo o universo. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, e nele exultemos. Salmo 117, versículo 24. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 24, versículos de 35 a 48. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada, texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Vamos à reflexão do Santini. A paz esteja convosco. Lucas 24,
capítulos 35, aliás, Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Jesus venceu a morte e ressuscitou. A inesperada notícia já correu entre os discípulos, mas ainda estão dominados pelo medo, trancados no cenáculo. Em sua agitação interior, eles ainda não têm a paz. Por isso mesmo, quando Jesus passa pelas portas fechadas, João 20, versículo 19, e se manifesta entre os discípulos, pensam estar diante de um fantasma. Jesus lê seus corações sofridos, onde pulsam objeções e perturbação, sabe que precisa apaziguá-los. Ele lhes diz: a paz esteja convosco. Os discípulos aprendem que a paz não pode ser fabricada, não resulta de esforço humano puro e simples, de acordos internacionais, campanhas de desarmamento, nada disso. A verdadeira paz é dom de Deus. E em cada missa pedimos que o Cordeiro, a vítima de Deus, nos dê a paz. Jesus mostra as marcas da paixão, sua carne perfurada, nas mãos e nos pés. Sou eu mesmo, toca-me, tocai-me. É uma pessoa real, que fala a nossa língua, sente nossas angústias e, de modo que nossa razão não pode entender, chega a comer um pedaço de peixe grelhado, versículo 42, bem diante de seus olhos. Foi com espanto que ouviram Jesus repassar as etapas de sua missão pessoal, sofrer a morte, ressuscitar e dar seu nome para a pregação da igreja, que convida à conversão, à experiência do perdão e dos pecados. Os discípulos cumprem aqui um papel intransferível. Eles são as testemunhas de tudo isso. Assim, o apóstolo João pode afirmar de Jesus Cristo: este que ouvimos, que vimos com nossos olhos e nossas mãos apalparam. Primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 1. E Pedro confirmará em praça pública: somos testemunhas de tudo isso. Atos 2, ou 2, versículo 32. Uma última advertência: a missão da igreja não se realiza apenas com recursos humanos. É por isso que Jesus renova a promessa: eu vou enviar-vos o prometido de meu Pai. Permanecei na cidade, até que sejais revestidos com o poder do alto. Jesus fala do Espírito Santo, a alma da igreja, que anima e impele toda a evangelização. O Papa João Paulo II escreve, abre aspas, o Espírito Santo é o protagonista de toda a missão eclesial. A sua obra brilha esplendorosamente na missão ad gentes, como se vê na igreja primitiva pela conversão de Cornélio, Atos 10, ou 10, pelas decisões acerca dos problemas surgidos, Atos 15, e pela escolha dos territórios e povos, Atos 16, versículos 6 e seguintes. Fecha aspas. Redemptoris missio. 21. Minha vida está em paz. Conto com o Espírito Santo, invocando-o em minhas decisões. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles a luz do vosso amor, o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Deixo-me guiar pelo Espírito Santo em minha missão cristã? Orai sem cessar, irmãos.
Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, dai-nos a paz. Santo do dia. Olha, eu gravo para o meu blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Mas podem divulgar livremente. Aqui não paga nada. Podem divulgar graciosamente, gratuitamente, estas minhas imagens, porque foi Jesus quem mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. O texto que eu vou ler a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. 16 de abril é dia de Santa Bernadette Soubirous. Bernadette nasceu no dia 7 de janeiro de 1844, na cidade de Lourdes, uma região montanhosa da França. Sua família camponesa era numerosa, religiosa e muito pobre. Desde a infância pequena tinha problemas de saúde em consequência da asma. Era analfabeta, mas tinha aprendido a rezar o terço, que fazia diariamente enquanto cuidava dos afazeres da casa. Numa tarde úmida e fria, enquanto recolhia gravetos para a fogueira, Bernadette foi atraída por uma luz radiante. Era Nossa Senhora que a chamava para rezar. Era o dia 11 de fevereiro de 1858. Durante vários meses, a Virgem Maria, Imaculada Conceição, apareceu para a menina, sempre pedindo que rezasse o terço em favor da humanidade. Apesar da honestidade da menina, a maioria das pessoas não acreditava na aparição, mas Bernadette ficava extasiada, rezando e conversando com Nossa Senhora. Bernadette chamava a atenção pela sua modéstia, autenticidade, simplicidade. Compreendeu que tinha sido escolhida como instrumento para a mensagem que a Virgem queria transmitir ao mundo: a conversão, a necessidade de rezar o terço e o amor pela Imaculada Conceição. Bernadette sofreu muito, mas sempre confiou-se ao amor de Maria. Da gruta onde a Virgem aparecia, brotou uma fonte de água que jorra até hoje. O lugar tornou-se conhecido e converteu-se num dos maiores santuários marianos do mundo. Ingressou na congregação das Irmãs de Caridade. Sempre bem-humorada, trabalhou silenciosamente como enfermeira no interior do convento, depois foi sacristã. Contudo, uma doença obrigou a Nossa Santa a viver 9 anos numa cama entre a vida e a morte. Rezava, não para se livrar do sofrimento, mas para ter paciência e forças para tudo suportar, pois queria se purificar para poder rever Nossa Senhora. Em 16 de abril de 1879, estando muito mal de saúde, tendo apenas 35 anos, exclamou emocionada: eu vi a Virgem, sim, a vi. Que formosa era! E depois de alguns momentos de silêncio, disse emocionada: rogai, Senhora, por esta pobre pecadora, e apertando o crucifixo sobre o seu coração, faleceu. O Papa Pio XI a canonizou em 8 de dezembro de 1933, dia da Imaculada Conceição, designando sua festa para o dia de sua morte. Reflexão. Bernadette de Soubirous era uma jovenzinha quando encontrou-se com a Virgem Maria. Assim como Jesus, Maria fala aos pequeninos: aproximem-se de mim e recebam o amor de Deus. Maria, mãe carinhosa, acolhe cada um de nós com especial atenção, mas aos meninos e meninas ela dedica maior atenção, pois a fragilidade dos pequeninos exige maior dedicação da mãe. Hoje, celebrando a festa de Santa Bernadette, queremos rezar pelas crianças de todo o mundo, sobretudo por aquelas que são mais esquecidas e abandonadas. Levantai a vossa mãozinha, Deus menino, e abençoai esses vossos amiguinhos, abençoai as crianças de toda a terra. Oração. Rezemos. Ó Deus, Deus misericordioso, concedei-nos, pelas preces de Santa Bernadette, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade, chegar àquela perfeição que nos propuseste em vosso Filho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Shalom Adonai, uma expressão hebraica que quer dizer a paz do Senhor. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Acredite, no tempo dele, no Kairos, Ele proverá. E Maranatá. Maranatá é a volta de Jesus. Vinde, Senhor Jesus, é a parousia. Ele vai voltar um dia para nos julgar. E você está pronto? Nós temos que pedir perdão todos os dias para que quando ele voltar nos leve para o paraíso eterno, onde o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Maranatá, vem Senhor! Frase do apóstolo São Paulo, apóstolo dos gentios. O apóstolo dos gentios é responsável por nossa evangelização. Shalom!